Olá, concurseiros! Aqui quem está falando é Letícia, da Apex Consultoria e Treinamento de Saúde e Segurança do Trabalho. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculos em segurança do trabalho para concursos públicos? A nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a taxa de gravidade. E como eu já disse a vocês, a quem acompanha nosso canal, eu digo em quase todos os nossos vídeos, e quem está assistindo esse curso, eu digo novamente, façam questões. A melhor forma de você obter sucesso nas suas questões é a prática. Ok? Sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho sobre a taxa de gravidade? Bom, assim como nós conversamos na taxa de frequência, a taxa de gravidade também tem como sua base legal a NBR 14.280, Classificação dos Acidentes de Trabalho, que traz conceitos e a forma de calcular a taxa de gravidade, e a Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios para a Previdência Social e outras providências, que traz conceitos e equiparações relacionadas a acidentes de trabalho. Ah, Letícia, mas no texto da Lei 8.213 não fala nada de taxa de frequência, taxa de gravidade. Lembrem-se, as empresas elas pagam percentual baseado na quantidade de acidentes que ela tem durante o ano. Ou seja, quanto mais acidente, percentual é a alíquota maior de imposto que ela terá que pagar. Menos acidentes, consequentemente, diminui a alíquota do imposto. Ou seja, o cálculo da taxa de gravidade dos acidentes, quais foram os acidentes e quão grave eles foram, tanto a frequência cujas quais eles aconteceram no período da empresa, é muito importante para a gestão de saúde e segurança do trabalho da empresa e relacionado aos planos de benefícios da Previdência. Bom, ok? Quando nós falamos em taxa de frequência e taxa de gravidade, temos aí uns paralelos. Vamos falar em avaliar a frequência e a gravidade dos acidentes de trabalho, ou seja, quando eles ocorrem e quão grave ou não eles são, para nós podermos gerir a nossa segurança do trabalho. Ou seja, de acordo com a letra da NBR 14.280, ela fala que a avaliação de frequência da gravidade deve ser feita em função de número de acidentes ou acidentados, horas ou indisposição ao risco e o tempo computado. Quando nós conversamos sobre a taxa de frequência, nós paramos por aí. Já a taxa de gravidade, nós utilizamos a quantidade de dias que foram perdidos com afastamentos ou com esse acidente, relacionados ao acidente, e os dias que foram debitados nos dias de trabalho relacionados aos acidentes. Como assim? Bom, vamos pegar os conceitos que tem na NBR 14.280. Em relação à taxa de gravidade, a NBR diz o seguinte: tempo computado por 1.000.000 de horas homens de exposição ao risco em determinado período. Tá, mas como que eu vou saber qual é esse tempo computado? Né? São a soma dos dias perdidos com os dias debitados. Como assim? A norma diz também o conceito dessas duas expressões. Dias perdidos são os dias corridos de afastamento do trabalho em virtude de lesão pessoal, excetuados o dia do acidente e o dia da volta ao trabalho. Ou seja, contamos a partir do segundo dia do acidente até o penúltimo dia de afastamento. Ok? Já os dias debitados, a norma diz que são os dias que se debitam por incapacidade permanente ou morte para cálculo do tempo computado. Ou seja, nós podemos ter aqueles acidentes que não necessariamente gerem uma incapacidade permanente ou que gerem morte. Então, nós vamos somar aqueles que não geraram incapacidade permanente ou morte com aqueles que geraram, ok? Vamos dar uma olhadinha? Bom, Letícia, como é que eu vou saber quais os valores inserir no cálculo da taxa de frequência? Em geral, as questões de concurso público, elas indicam os dias a serem os dias perdidos e os dias debitados, que deverão ser somados para poder
realizar o cálculo da taxa de gravidade. Mas, em alguns casos, a NBR 14.280 ela já traz alguns valores fixos para determinados acidentes. Vamos dar uma olhadinha? Bom, quando nós falamos em morte, os dias a ser debitados são fixos, são 6.000, ok? Temos que ter isso em mente, é bom. Apesar de que as questões que envolvem morte, eu vi que elas forneceram este valor, mas é bom ter uma noção, ok? Gente, lembrando que também temos o material desta aula no nosso site que está na descrição do vídeo. É só procurar lá a aba em concursos públicos, curso de cálculo para a segurança do trabalho para concursos públicos, ok? Então vamos lá, dando continuidade. Incapacidade permanente total, ela é equiparada à morte, mas não necessariamente a mesma coisa. Mas, de acordo com a NBR, com a legislação vigente, se debitam também 6.000 dias, ok? Quando nós falamos em tempo computado, que são os dias perdidos e dias a serem debitados, nós sempre vamos utilizar dias, tá? Tem algumas questões que já colocam meses, aí vocês coloquem o mês padrão, que são 30 dias, tá? Vamos lá. Temos também, para cada membro, para cada nuance de cada membro, nós temos também alguns dias fixos, que, por exemplo, para membro superior, se o acidente foi acima do punho até o cotovelo, incluindo o cotovelo, nós temos também dias fixos e assim por diante. Essa tabela também está no nosso material, ok? É bom ter uma noção. O que já vi cair em prova, eles forneceram estes valores, mas fiquem atentos, ok? Bom, depois de conversarmos um pouquinho sobre os conceitos de dias perdidos, debitados, a taxa de frequência, os dias fixos relacionados aos acidentes de trabalho, vamos saber como é que fazemos o cálculo da taxa de gravidade, como que vamos avaliar a gravidade dos acidentes que tivemos nesse período? Fórmula. A taxa de gravidade ela vai ser igual a T. Este T ele representa o tempo computado, ou seja, a soma dos dias debitados e os dias perdidos, que vão ser fornecidos no enunciado das questões para vocês. 1 milhão, que é a previsão de acidentes, isso é equiparado à taxa de frequência, tá? É o tempo computado por milhão de horas, tá bom? Milhão de acidentes, perdão. E o nosso querido HHT, que são as horas totais de exposição aos riscos no período a ser avaliado, ok? E assim, como na taxa de frequência, nós temos dados que vão incidir no cálculo, ou seja, que irão fazer parte do cálculo, e dados que não incidem nos cálculos, ou seja, que não farão parte desse cálculo. Aqueles que fazem parte do cálculo são os dias debitados e os dias perdidos. E os que não fazem parte do cálculo são o acidente de trajeto e as horas não trabalhadas, ok? Isso também equipara-se à taxa de frequência, beleza? Bom, explicado a fórmula, detalhamos os seus componentes, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos? Bora lá? Bom, questão fresquinha desse ano, 2017. Prova de técnico de segurança do trabalho. Diz o seguinte: uma empresa têxtil possui em seu quadro de funcionários formado por 75 pessoas. Olha, já um dado, atenção. Segundo dados levantados pela área de segurança da empresa, para o mês de setembro, o total do tempo computado pelos acidentes com incapacidade temporária total foi de 240 horas. Sabe-se também que não houve morte e nem incapacidade permanente total ou parcial. Outro dado levantado foi o número de horas homem em exposição ao risco, que estava com 45.380. Assim,
Ao verificar a taxa de gravidade da empresa, o técnico chegou a um resultado igual a... Bora dar uma olhadinha? Bom, os dados da questão. Ele nos deu o HHT, né, 45.380, e nos deu a hora de incapacidade temporária total, ou seja, 240 horas. Tá, Letícia, beleza. Mas aqui a questão não tá dando. Você falou que as questões dão o tempo, os dias perdidos e os dias debitados, que nós vamos formar o tempo computado com acidente de trabalho no período. Tá, ele não deu diretamente, mas ele deu como nós podemos calcular. Como que calculamos? Encontramos os dias a serem debitados, ou seja, aquele que faz parte do tempo computado com acidente de trabalho. Nós vamos utilizar a quantidade de horas homens de exposição total ao risco dividido pela quantidade, pelas horas do dia que eles ficaram expostos. Ou seja, vamos utilizar o nosso querido... não é o HHT, gente, desculpa. É a hora de incapacidade temporária total que foi fornecido pela questão, ok? Desculpa, perdão pelo erro. Aqui, ó, as 240 horas, vamos dividir por 24 horas, ou seja, por um dia, que nós queremos o resultado em dias debitados, certo? Em dias. Então, quantas horas tem um dia? 24. E ele nos deu aqui a hora de incapacidade temporária total, que foram 240 horas. Beleza? Fazendo as devidas divisões, que é bem tranquilo, né? Nós só dividimos 24 por 24 e adicionamos o zero, que deram 10 dias. Bem tranquilo. Então, vamos calcular a taxa de gravidade agora? Bom, o D. Aqui, Letícia, por que você colocou D? Porque aqui ele só pediu dias debitados, então não tem problema. Mas vocês podem colocar na fórmula o Dzinho sem problema, que é a soma dos dias perdidos com os dias debitados. Aqui no caso nós só temos dias debitados, ok? Então, ó, D vezes o número de dias perdidos por milhão de acidentes, né? Que é a nossa previsão de acidentes, que é fixo na fórmula, dividido pelas horas homem total de exposição ao risco, que ele já deu na questão, ó, 45.380. Então, vamos fazer os devidos cálculos? Calculando 10 dias vezes 1 milhão, nós temos aqui, ó, 10 milhões, dividido por 45.380. Fazendo as devidas divisões, temos que a taxa de gravidade desta questão é aproximadamente 220, ou seja, alternativa correta, alternativa A. Ok? Então, bora lá. Mais um exemplo. Essa questão de 2015, mas eu achei ela bem interessante. Olha, e essa veio mastigada. Vamos lá. Em uma empresa do ramo petroquímico, ocorreram 20 acidentes durante o ano de 2014. Olha um dado. Nesse contexto, consideram-se os seguintes dados. Número de acidentes com afastamento, 8. Número de acidentes sem afastamento, 12. Horas homem de exposição ao risco, 1.450.000. Dias perdidos, 75. Dias debitados, 2.600. Dessa forma, a taxa de gravidade é igual a... Gente, essa questão está super mastigada. E nos deu todos os dados que precisamos para fazer um cálculo super simples da taxa de gravidade. Bora ver? Aqui, taxa de gravidade. Aqui, vou colocar o T aqui para não confundir vocês, tá? O tempo computado, que são os dias perdidos mais os dias debitados, vezes 1 milhão, que é a previsão de acidentes fixa na fórmula, dividido pelas horas homem de exposição ao risco. Ou seja, a taxa de gravidade é igual a 75 dias perdidos, que é um dado que a questão já forneceu, e mais 2.600 dias debitados, que também é um dado que a questão forneceu, vezes 1 milhão, dividido por 1.450.000, que também é um dado fornecido pela questão.
Fazendo as devidas somas e multiplicações, temos aqui ó, a soma dos dias perdidos com os dias debitados, que é o tempo computado, 2.675, vezes a nossa previsão de acidente, dividido pelas horas de homens de exposição ao risco. Temos aqui, ó, esse númerozão grandão aqui, 26.675.000, Jesus, eu não sei nem contar até lá, mas vamos lá. Dividido por 1.450.000. Fazendo, gente, cortando os zerinhos, ó, 3 zeros com 3 zeros, mais um zero com mais um zero. Ficamos aqui, 267.500 dividido por 145. Devidas divisões, isso aqui é matemática pura, taxa de frequência 1.844,82. Essa é a resposta da questão. Gente, essa também é uma taxa bastante cobrada em provas de concursos públicos. Então, façam muitas questões. E desde já, me coloco à disposição de vocês para qualquer pergunta ou dúvida que vocês queiram, que eu refaça alguma exposição, alguma explicação. É só entrar em contato comigo através das nossas redes sociais, do e-mail ou do site. Estão todas na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a aula 3!